Elisandra Rigueira aqui. Olá! Mais um capítulo do livro de Esther, esse livro que tem nos ensinado tanto, esse livro que tem nos trazido uma nova visão sobre o que é obediência, sobre o que é servir e mais que isso, sobre honra. O quanto o Senhor exalta os seus filhos no tempo certo, o quanto o Senhor não esquece de nós, né? E ele não esqueceu de Esther, ele não esqueceu de Mordecai. E é tão linda essa passagem. E hoje nós vamos para o capítulo 8. Mordecai é elevado e honrado. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Olha só, eles receberam tudo que era de Amã, foi para as mãos de Mordecai e de Esther. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então, o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. E o rei nomeou Mordecai como primeiro-ministro. É o mais alto cargo depois do rei. Gente, olha a exaltação do Senhor na vida de Mordecai. Versículo 3. Depois Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: Se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata, o descendente de Agag, deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com um anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivã. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, ia da Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com anel e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes poderiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo com as mulheres e as crianças, e ficar com todos os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isso é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem e os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público e também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. E além disso, entre os vários povos do reino,
muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Que história poderosa! Como podemos ver a mão de Deus, gente? Em nenhum capítulo até agora foi falado em nome de Deus. Em nenhum capítulo até agora foi falado o que Deus fez. Mas nós podemos ver a mão poderosa do Senhor. Quando Esther conta para o rei que Mordecai é seu primo, ele é colocado como primeiro-ministro. Deus coloca os seus servos em tão alta posição. Assim, Deus fez com José, com Daniel. Eles também eram primeiro-ministros de povos pagãos. Deus sabe quando pode contar com os seus servos. Deus conhece o coração dos seus servos. Ele sabia que Mordecai não tinha um coração ambicioso para exaltar a si mesmo, mas ele sabia o quanto Mordecai era dependente dele. E ele foi exaltado sobremaneira. E eu quero lembrar de você que está lá escrito em Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Gente, eu não estou falando de se humilhar, de usar com roupa feia, roupa velha, andar mal vestido, se fazer de coitado. Não. É servir as pessoas com o melhor que você tem, mesmo que essas pessoas não mereçam. É fazer o que você tem no seu coração de melhor, com excelência. E você ser humilde é você não esperar nada em troca. É você saber que você está fazendo para Jesus. É você saber que você está fazendo para alguém que é poderoso. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós podemos lavar os pés dos outros, mas isso não muda a nossa identidade. Não muda, porque nós sabemos quem nós somos em Deus. Nós podemos fazer qualquer coisa, nós podemos lavar banheiro, nós podemos esfregar fósforo, fazer o que for. Nós sabemos quem somos em Deus e por isso nós não precisamos nos achar coitados, nós não precisamos nos achar ridicularizados. Nós realmente precisamos entender que o Senhor nos ama e Ele conhece e sonda o nosso coração. Será que, como povo judeu, nós podemos nos alegrar hoje? Saber que Deus está conosco, nos guardando, nos protegendo e que Ele tem o melhor para nos dar, independente do que nós fizermos? Sim, Deus tem um presente para nós. Deus tem um presente. Deus age sobremaneira. Deus faz tudo conforme a sua vontade perfeita e agradável e não conforme a nossa. Que nós possamos compreender isso em nosso coração, que nós possamos entender o amor de Deus, mas mais que isso, que nós possamos recebê-lo em nosso coração, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Eu quero orar por você. Deus, abre o nosso coração, Espírito Santo. Espírito Santo maravilhoso, obrigada porque Tu fala conosco através dessa palavra poderosa. Deus, obrigada porque mais uma vez Tu mostra o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu cuidado. Obrigada porque Tu nos mostra que Tu não nos esquece. Obrigada porque, Senhor, a Tua mão está estendida sobre as nossas vidas, mesmo que nós não estejamos vendo, mas a Tua mão está ali, está ali. Obrigada, Espírito Santo. Age em nossos corações todas as dificuldades, nas alegrias e nas tristezas. Nos capacita, Deus, para louvar-te independente das circunstâncias, para nos prostrarmos diante de Ti, independente das circunstâncias, para nos colocarmos como servos Teus, independente das circunstâncias, sabendo que no tempo certo Tu vai lembrar de nós e vai nos exaltar. E eu só posso Te louvar, honrar e engrandecer o Teu santo nome, porque Tu és digno, Tu és santo e Tu és poderoso. Deus, vem sobre essas mulheres. Deus, mostra para elas quem elas são. Desvenda, Senhor, a Sua identidade na vida delas, para que elas saibam quem elas são e o que elas fazem diante de Ti. Mostra o Teu coração a elas, para que elas tenham sede de Ti e de Te conhecer cada vez mais.
Eu te peço, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Um beijo no seu coração. E amanhã nós vamos para o capítulo 9.